Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de adorarmos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dia da ressurreição, de relembrarmos que Ele venceu a morte. E aquele que vence a morte, vence tudo. Jesus te chama à vitória. São Paulo diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. E a maior de todas as vitórias que você precisa alcançar, a vitória definitiva, é a salvação da tua alma. Certa vez um jovem queria conversar com o Padre Pio e foi a San Giovanni Rotondo para ser atendido pelo Padre Pio. Mas naquele final de semana a cidade estava lotada de peregrinos e aquele jovem não conseguiu ser atendido pelo Padre Pio. Ele tinha que voltar para sua cidade porque ele tinha que trabalhar na segunda-feira. Ele não havia conseguido um momento sequer a sós com o Padre Pio, mas ele precisava ouvir uma palavra, um conselho, uma direção de São Pio de Pietrelcina. Ele participou então da missa e na procissão de saída, quando o Padre Pio, após celebrar o santo sacrifício, se retirava para a sacristia para dar graças a Deus e retirar os paramentos, no meio da multidão ele gritou: Padre Pio, me dá uma palavra. Padre Pio, na parola. E o Padre Pio disse: salva a tua alma. Queridos, essa é a vitória definitiva. Aquele que salvou a sua alma, salvou tudo, ganhou tudo, venceu tudo. Aquele que perdeu a sua alma, perdeu tudo. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque aquele que venceu a morte vence tudo. E hoje, no Evangelho de hoje, Jesus quer te convidar a conquistar a coroa da vitória, a coroa da vida eterna. Ganha o reino, salva a tua alma. O Evangelho que a igreja nos propõe nesse domingo está em Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 52. Abra o seu coração, é uma palavra, uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Sim, Senhor, responderam-lhes. Por isso todo escriba instruído nas coisas do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, quando eu era criança, minha mãe dizia assim: quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Jesus é o nosso maior amigo. E Ele nos avisa o que há de acontecer conosco depois da morte. Seremos julgados. Seremos julgados. Versículo 47. Versículo 47. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o
que é bom e jogam fora o que não presta. Assim, versículo 49, assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os justos dos injustos e os arrojarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala claramente, Jesus não fala com meias palavras, Jesus não fala por parábolas, Jesus fala abertamente. No fim do tempo, no fim dos tempos, seja quando Jesus voltar na sua segunda vinda gloriosa, onde haverá o juízo eterno, juízo definitivo e o juízo universal, onde todos conhecerão o julgamento de todos, onde todos conhecerão o destino eterno de todos. Quando for o juízo universal, vamos conhecer o destino de cada ser humano, desde Adão e Eva até o último dos homens. Mas quando morrermos, imediatamente depois da nossa morte, vai dizer a carta aos Hebreus, depois da morte vem o juízo. Imediatamente depois da morte seremos julgados. Aqueles que são justos entrarão no reino dos céus. Aqueles que não são justos, aqueles que são pecadores, aqueles que não lutaram, não combateram, aqueles que não empreenderam forças com violência para salvar a sua alma, vão para o inferno. Querido, aquele que for encontrado na inimizade com Deus terá o destino eterno dos inimigos de Deus. Aquele que for encontrado na amizade com Deus terá o destino eterno dos amigos de Deus. Ah, mas Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus é misericordioso, não é assim que o pessoal fala? Deus é misericordioso, não vai mandar ninguém para o inferno. Sim, Deus é misericórdia. Mas existe o tempo da misericórdia e existe o tempo do juízo. Existe um tempo em que Jesus é apenas misericórdia, só misericórdia, mas existe um tempo em que Jesus será apenas justo juiz. E que tempo é esse? O tempo da misericórdia é essa vida, nesse mundo. Enquanto estamos vivendo nesse mundo, estamos no tempo da misericórdia. O que significa isso? Enquanto a vida, enquanto a alma não se separou desse corpo, enquanto eu ainda estou nesta vida, eu tenho a oportunidade de me arrepender e de ser perdoado por Jesus. Olha a história do bom ladrão, que a gente chama de bom ladrão, São Dimas. Querido, São Dimas era um bandido, São Dimas era um criminoso e foi condenado à pena de morte na cruz justamente. Foi ele mesmo que disse, não sou eu. Ele que vai dizer no Evangelho de Lucas, ele diz para o mau ladrão, estamos recebendo aquilo que nós merecemos, mas quanto a esse, se referindo a Jesus, quanto a esse não fez mal algum. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Então o próprio São Dimas fala, estou morrendo na cruz, estou recebendo a pena de morte porque eu mereci essa pena de morte por causa dos meus crimes. E ali São Dimas fez uma perfeita penitência. Aceitou a paga do seu pecado e sofreu com paciência. E ali se arrependeu do seu pecado e implorou a Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Enquanto a alma não se separa do corpo, é o tempo da misericórdia. E Jesus olha para ele e fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto a gente ainda não morreu, é o tempo da misericórdia. Por isso, salva a tua alma. Por isso, aquela frase de São Pio para aquele jovem, que resume tudo. Salva a tua alma. Salva a tua alma enquanto há tempo. Porque encerrando esta vida, a morte nos encontrando, permaneceremos eternamente da maneira que nossa alma está na hora da morte. Na visão do inferno de São João Bosco tem os sonhos proféticos dele e ele teve um sonho no qual ele viu o inferno. E São João Bosco, no sonho do inferno, diz que a alma que é lançada ao inferno, ela cai no inferno e fica estática, imóvel pela eternidade, sem se mexer, parada. A visão de São João Bosco era essa. A alma que caía no inferno ficava parada, estabilizada, como uma estátua, eternamente. O que significa isso? Qual que é o significado espiritual desse sonho de Dom Bosco? Significa que depois que nós morremos, nós não mudamos mais. Depois que a vida acaba, essa vida presente acaba e nós entramos na eternidade, não existe mais oportunidade de arrepender. A alma plenamente tem a visão espiritual e não muda mais. Essa visão da alma estática no inferno quer dizer que a alma não se arrepende mais, não muda mais. Morreu na inimizade com Deus, permanecerá na inimizade com Deus eternamente, recebendo o destino eterno daqueles que são
inimigos de Deus. Em contrapartida, aqueles que são amigos de Deus morrem na amizade com Deus e recebem o destino eterno dos amigos de Deus. Ainda que essa amizade com Deus seja selada, ainda que essa reconciliação com Deus seja selada no último momento, como foi o caso de São Dimas, o bom ladrão, que era tão bom ladrão que com as mãos presas na cruz, com as mãos pregadas na cruz, ele conseguiu roubar o céu. São Dimas era um bom ladrão. Queridos, salva a tua alma. Salva a tua alma. Vale a pena trocar tudo pelo reino dos céus. Vale a pena trocar tudo pela salvação da alma. Porque o próprio Jesus disse: o que vai dar o homem em troca da sua alma? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? E quantas pessoas têm feito esse movimento de buscar as coisas que passam, de buscar dinheiro, de buscar diplomas universitários, de buscar uma posição social, de buscar uma boa fama, de buscar um conforto para o seu lar, um conforto para o seu corpo, de buscar prazeres lícitos e muitas vezes prazeres ilícitos, e buscarem loucamente as coisas que passam, se esquecendo das coisas que não passam. Se esquecendo das coisas que não passam. Enquanto que os santos fizeram um movimento contrário. Você vê São Francisco de Assis, que era um jovem rico, que o pai dele era um homem que tinha posses, tinha poder financeiro, um dos homens mais ricos de Assis. São Francisco abandona toda a riqueza, tira até mesmo a roupa do corpo e devolve para o pai dele e decide viver na pobreza, porque ele queria trocar tudo o que passa por aquilo que não passa. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Versículo 46. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Por que esse negociante vende tudo o que possui para comprar aquela pedra preciosa, aquela pérola preciosa? Porque ele sabe que aquela pérola vale muito, 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 muito mais do que tudo que ele tem. Vale muito mais do que tudo que ele tem. Versículo 44. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. O homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria vai e vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Por que o homem vende tudo que ele tem, todo o seu patrimônio para comprar aquele campo? Porque ele sabe que naquele campo tem um tesouro escondido que só ele viu. E esse tesouro vale muito, 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 muito mais do que tudo que ele tem. Por isso vale a pena ele vender e perder todo o seu patrimônio para comprar aquele campo. Porque com aquele campo ele vai cavar e vai escavar aquele tesouro. E vai ter muito mais patrimônio do que ele tinha antes. O que você vai trocar em troca da sua alma? O que você tem investido para conquistar aqui e perder a sua alma no inferno? Vale a pena? Faça como São Francisco, que fez um movimento contrário. Faça como São Francisco, que fez como esse homem que tinha um campo escondido. São Francisco, o pai dele tinha uma empresa de comércio de tecidos, próspera demais. O pai dele lucrava muito dinheiro. A vida de Francisco financeiramente era confortável. Ele tinha um futuro financeiro tranquilo. Ele almejava ser cavaleiro e estava lutando nesse sentido para conquistar a dignidade de cavaleiro. Ele era grande na cidade de Assis. Ele tinha sonhos de ascender à nobreza. E era provável que os sonhos dele um dia se realizassem e ele se tornasse de fato cavaleiro. Mas quando ele conheceu Jesus, quando ele conheceu o Evangelho, ele percebeu que ali estava um tesouro escondido. E que os prazeres, as alegrias, as riquezas, as ilusões desse mundo são nada comparado ao tesouro escondido no campo, comparado ao reino dos céus. E São Francisco deixa o mundo, deixa tudo para trás, para abraçar somente a Jesus, para estar somente com Jesus, para ser somente de Jesus, para salvar a sua alma.
seremos julgados. Estamos no tempo da misericórdia, virá o tempo do juízo. Se o dia do juízo fosse hoje, onde você passaria a eternidade? Qual é o investimento que você tem feito pela eternidade? Para terminar esse vídeo, eu quero te apresentar meios de investimento. Não é Tesouro Direto, não é CDB, muito menos a antiga poupança, não é Bolsa de Valores, nada disso. Os meios de investimento que eu vou te apresentar hoje: leitura da Sagrada Escritura, oração pessoal, conversa com Jesus, oração do Santo Terço e vida sacramental. Invista na sua salvação. Oração pessoal, no mínimo 15 minutos por dia, conversa com Jesus, bate um papo com Jesus. 15 minutos por dia, no mínimo. Se consagra a Nossa Senhora, peça auxílio ao seu anjo da guarda, se recomende a São José, converse com Jesus, agradeça a Jesus, peça graças a Jesus. No mínimo 15 minutos. Oração pessoal. Segundo passo, oração da Sagrada Escritura. E a leitura da Sagrada Escritura oracional. Por isso eu disse oração da Sagrada Escritura, Lexio Divina. Leia a Sagrada Escritura, Deus vai te falar. E converse com Deus sobre aquilo que você leu. Quando a gente lê, quem dizia isso era São Francisco. Quando a gente ora, a gente fala com Deus. Quando a gente lê a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Então, oração da leitura bíblica, Lexio Divina, leitura orante da palavra. Leia a palavra e conversa com Deus sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você ouviu. Oração do Santo Terço, no mínimo um terço por dia. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela disse: se você quer ter paz, reze um terço todos os dias. E qual que é a maior de todas as paz, senão a salvação eterna? Se você quer ter paz, reze o terço todos os dias. Se você quer ter paz eternamente, reze o terço todos os dias. O terço é o flagelo dos demônios. Uma vez um exorcista chamado Padre Gabriele Amorti, que foi exorcista do Vaticano por 50 anos, que era o exorcista oficial de São João Paulo II. Em um dos seus exorcismos, o demônio disse: se os homens soubessem o poder do rosário, seria o fim do reino do inferno. Reze o terço todo dia, ele é o flagelo dos demônios. Oração pessoal de 15 minutos, no mínimo. Leitura orante da Bíblia, oração do terço e vida sacramental. O que é a vida sacramental? É a recepção frequente do sacramento da Eucaristia e da confissão. Confissão, ao menos uma vez por mês. Eucaristia, no mínimo, todos os domingos. Mas se você puder, durante a semana, é claro, vá receber Jesus, vai visitar Jesus, vai estar na presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Oração pessoal, leitura orante da palavra, oração do terço, vida sacramental. 4 meios de investimento para você conquistar a coroa da vida eterna. Aqueles que estão em Cristo Jesus são mais que vencedores. A maior de todas as vitórias é a nossa salvação. Salva a tua alma, meu irmão. Seremos julgados. Muitos irão para o inferno. Muitos irão se perder. Muitos irão se perder, porque viraram as costas para Jesus nesta vida. E na outra vida, receberão a escolha que fizeram nesta vida. Você na eternidade vai receber a escolha que você fez nesta vida. Opte por Jesus. Escolha o Senhor. Escolha a vida eterna. Salva a tua alma. Salva a tua alma. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Salva a tua alma. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.